dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Alunos da Escola Lúcia Cruz, no bairro Bela Vista, participam de projetos sobre profissões para a educação infantil. Casos de câncer em Paracatu e aniversário de 11 anos do projeto Liberta Paracatu são destaques da reunião dos vereadores desta semana. Polícia Militar registra tentativa de latrocínio no bairro Santana. A vítima leva facada e tem o carro levado pelo autor do crime. O governo federal quer reduzir a taxa de homicídios em 13.000% e ampliar a rede de bancos de perfil genético. Veja os gols do jogo entre Chapecoense e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E ainda, a nossa sala de entrevistas aborda a prevenção ao suicídio. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Já é possível compartilhar quase tudo no Brasil nos dias de hoje. Casa, carro, bicicleta e até guarda-chuva. Mas será que somos uma sociedade preparada para o consumo compartilhado? O que é público não é de ninguém.
O que é público é de toda e qualquer pessoa que paga impostos, que viva na cidade. E se é de todos, todos devem zelar. Se você estraga tudo, você nunca vai ter um progresso para frente, né? Tem que usufruir tudo que você tem direito. Em tempos em que compartilhamento virou palavra de ordem, é preciso cuidar ainda mais de um bem para que ele seja útil para outras pessoas. Isso vale para o transporte público, para a carteira da escola, para a lixeira da rua e até para a bicicleta compartilhada. Lucas tentou usar uma delas hoje em São Paulo, mas estava quebrada. Se as pessoas pensassem melhor, a gente conseguiria ter coisas mais bem cuidadas e a mobilidade urbana, com certeza que é um problema, estaria melhor, né? São muitas as imagens de bicicletas compartilhadas destruídas na internet, apesar da empresa responsável pelo serviço dizer que os atos de vandalismo são raros. Para este psicólogo, a falta de cuidados com o que é de todos é um reflexo da falta de cuidado com o outro. As pessoas se hostilizam por dificuldade de conviver, mas têm obrigação de conviver, precisam dividir, compartilhar. Em São Paulo já é possível compartilhar até guarda-chuva. Com um aplicativo no celular, dá para se proteger da chuva pagando R$1 por hora. Depois é só devolver o equipamento. E o número de pessoas que não devolvem é mínimo. As pessoas cada vez estão mais preocupadas com o acesso e não mais com a posse do item. Então as pessoas querem ter o acesso ao item e sabem que outras pessoas também vão ter o mesmo acesso a esse item. O exercício do compartilhamento proposto pela tecnologia pode fortalecer nosso cuidado com as coisas e com as pessoas, quando também se compartilha educação. Só é possível resolver essa questão através de educação e uma reformulação cultural. O aprendizado de surpreender no outro uma extensão de si mesmo. Vamos agora falar de eleições. As mulheres são a maioria na população, maioria entre os eleitores e também maioria entre os indecisos. Nas urnas, elas serão decisivas na escolha dos próximos representantes. Há 20 dias das eleições, a grande oferta de candidatos ainda não foi suficiente para definir votos de uma parte do eleitorado. Não sei em quem vou votar. Estou pesquisando, mas não defini ainda não. Porque a gente fica pensando para não tomar a decisão errada, né? As mulheres são maioria entre os eleitores brasileiros. A pesquisa feita pelo Datafolha nos dias 13 e 14 deste mês revela que 8% delas estão indecisas, o dobro dos homens. As mulheres sempre buscam entender mais o que os candidatos estão propondo. Para elas é importante saber quais são as medidas que vão ser tomadas em áreas que até agora não foram discutidas nas campanhas, ou não fortemente, como saúde, educação, temas que têm a ver com o cotidiano. A falta de representatividade feminina nos poderes legislativo e executivo é outro fator que pode explicar a indefinição das eleitoras. Com apenas 15% de mulheres no Senado, 11% na Câmara dos Deputados e 2 governadoras em 27 unidades federativas, há uma impressão de distanciamento da política, que aos poucos diminui e fica mais evidente com a preferência de votos em candidatas mulheres. Por alguém que consiga nos representar e trazer o mínimo de direito que a gente precisa. A gente tem que mostrar nossa força, a gente tem que estar lá presente. Para esta cientista política, os candidatos já perceberam essa demanda e a força que o voto das mulheres terá neste pleito. Como os candidatos vão responder às demandas e vão tentar apresentar propostas que vão ser atrativas para as mulheres. E acho que não só nas questões majoritárias, para presidente, mas para governador, para senador, para deputado, porque se as mulheres estão indecisas para a eleição majoritária, né, para presidente e governador, imagina para os candidatos a deputado estadual e federal, que é ainda mais difícil a escolha normalmente. E nessas eleições a gente também vai escolher deputados federais e senadores. E isso fica meio escondido no noticiário. Eles fazem as leis que regem o país lá no Congresso Nacional. Sabe quanto custa essa casa? 10 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. As leis e todo esse gasto são motivos a mais para que você possa escolher melhor
quem você vai colocar lá. 513 deputados federais, 81 senadores. Todos lá, teoricamente, para representar os interesses de quem votou neles. Teoricamente. Não concordo com os valores, não tem nada a ver com as coisas que eu acredito. Eles estão olhando para eles mesmos, não para a gente. E eles estão lá cheios de privilégios, cheios de super aposentadorias. Segundo o levantamento feito pela organização Transparência Brasil, o orçamento anual do Congresso já ultrapassa os 10 bilhões de reais. O que a gente tem é que hoje o Congresso, o orçamento está acima de 10 bilhões, se somarmos o Senado e a Câmara. E se a gente dividir esse número pelos 594 parlamentares, você tem mais ou menos um gasto médio de 17 milhões por parlamentar. O salário médio de cada deputado federal é de R$ 33 mil. Para quem não aceita o apartamento funcional, o auxílio moradia médio é de 4 mil. Todos têm uma verba de 100 mil reais para contratar até 25 funcionários e recebem 2 salários no primeiro ano e no último mês da legislatura como ajuda de custos. Existem aí regulações de teto constitucional para salários de parlamentares e, em paralelo, foram criadas historicamente uma série de auxílios e benefícios que não são computadas dentro desse salário. Então, na prática, você consegue aumentar o ganho de um parlamentar sem infringir o teto constitucional. É gasto com roupa, terno, sapato, almoço, bens de consumo que um trabalhador comum pagaria do próprio bolso. A verba indenizatória pode chegar até R$ 45 mil mensais por gabinete. É só apresentar a nota fiscal e a casa reembolsa. A Câmara dos Deputados, por exemplo, recebe pedidos de cerca de 1.500 reembolsos por dia. A diretora da Transparência Brasil diz que o Congresso já chegou a ter mais de 60% dos parlamentares com algum tipo de processo no Tribunal de Contas. O principal problema é a falta de fiscalização. Ele apresenta uma nota fiscal e, se estiver ali formalmente correto, ele vai receber aquele dinheiro. Não há estrutura na casa para fiscalizar isso. É muito mais caro você não fiscalizar, né? É muito mais caro. Os gastos públicos dos deputados estão disponíveis para toda a população através da Lei de Acesso à Informação, mas nem sempre são fáceis de se entender. Para ajudar nessa missão, você pode pedir a ajuda da Rose e do Jarbas. Os dois foram criados por um grupo de programadores com financiamento coletivo. A Rose é um robô que cruza dados e rastreia informações, como notas com CPFs inválidos, preços de refeições discrepantes e gastos com bebidas alcoólicas e presença em plenário. O Jarbas é o site que junta tudo isso. A plataforma se chama Serenata do Amor. Você coloca o nome do deputado e vê se ele pediu algum reembolso suspeito. No site, eles disponibilizam relatórios mensais das checagens. Este ano, mais do que nunca, é preciso usar todas as ferramentas disponíveis para conhecer as opções antes de escolher o seu candidato. O que realmente consegue impor algum controle é sim a opinião pública, é sim a necessidade de reeleição. As pessoas precisam saber, precisam rejeitar e precisam não aceitar mais esse parlamentar. Às vezes a gente fica muito focado em o que o presidente está fazendo, o governador, mas a gente não olha para os deputados e são as pessoas que estão lá colocando as pautas nas agendas. E mais de 500 mil brasileiros se cadastraram este ano para votar no exterior, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O número representa um aumento de 40% em relação a 2014. A proposta de trabalho em uma empresa de tecnologia estrangeira fez Fábio trocar São Paulo por Barcelona, na Espanha. Isso foi há quase 2 anos e ele não pensa em voltar para o Brasil tão cedo. Minha ideia é continuar aqui, aprender outros idiomas também, ou até, quem sabe, futuramente ter uma experiência em outro país europeu. Para este professor de economia do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, muitos brasileiros deixam o país por falta de perspectiva. A falta da ideia de um futuro em que os problemas vão ser gradativamente superados e o Brasil vai encontrar um caminho de desenvolvimento. Histórias
histórias de brasileiros que chegam à Europa em busca de oportunidades são cada vez mais comuns. Tanto que o número de pessoas aptas a votar no exterior aumentou 41% em relação a 2014. Mais de 500 mil de eleitores vão às urnas este ano em 110 países. A maioria desses eleitores está nos Estados Unidos, Japão e Portugal. A Cristina está entre os mais de 25 mil brasileiros que votam aqui na Alemanha. A terapeuta ocupacional vai trabalhar como voluntária na eleição. A gente está fora do Brasil, mas a gente nunca perde os laços, né? Tem muitas políticas para brasileiros no exterior que acabam influenciando a nossa vida aqui. Esta engenheira de sistemas vai às urnas pela primeira vez desde que se mudou da capital paulista para Hamburgo há mais de 10 anos. Para ela, a violência é o principal problema do Brasil. Antigamente eu não tinha problema de falar assim, não, eu vou para casa, eu vou visitar minha família, eu vou ficar só um mês lá. Hoje em dia, eu tenho medo de ir para o Brasil. No exterior, há mais eleitores brasileiros com diploma universitário na faixa dos 35 aos 44 anos, enquanto o eleitorado no Brasil é menos escolarizado e mais velho. O voto também é obrigatório para quem mora fora do país, mas só é possível votar para presidente. O que ajuda é você conhecer as propostas, tentar analisá-las, e delas você tirar a melhor opção e aí você dar o seu voto. E eu chamo a sua atenção para esse dado preocupante. A cada 5 segundos, isso mesmo, 5 segundos, uma criança menor de 15 anos morre no mundo. Se ela for africana e tiver entre 5 e 14 anos, por exemplo, tem 15 vezes mais chances de morrer do que uma europeia. As causas da morte são doenças, violência e acidentes. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, do Banco Mundial e do Unicef. O documento classifica a situação como inaceitável. Foram mais de 6 milhões de óbitos no ano passado. Segundo o relatório, a maioria das crianças poderia ter sido salva através de soluções médicas simples, vacinas, água limpa e eletricidade. Os números indicam que, apesar do alto índice de mortalidade infantil no mundo hoje, nos últimos 30 anos houve uma queda expressiva. Mais de 12 milhões e meio de crianças menores de 5 anos morriam em 1990. O ano passado foram quase 5 milhões e meio. Entre crianças de 5 a 14 anos, as mortes somavam mais de 1,5 milhão em 1990. Em 2017, foram menos de 1 milhão. Nos destaques internacionais, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse nesta terça-feira que a cúpula histórica entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabilizou a segurança regional e que espera mais progressos em uma cúpula intercoreana que visa retomar as estagnadas negociações diplomáticas sobre o programa nuclear norte-coreano. O presidente da Coreia do Sul visitou a Coreia do Norte pela terceira vez para negociar o fim das armas nucleares e também a cooperação econômica. O presidente norte-coreano Kim Jong-un recebeu o líder sul-coreano Moon Jae-in no aeroporto internacional de Pyongyang. Os dois líderes, acompanhados das esposas, se abraçaram e riram durante alguns minutos diante das câmeras, enquanto centenas de pessoas agitavam bandeiras da Coreia do Norte e da península ainda não dividida. A cúpula é um teste que pode promover um novo encontro de Kim Jong-un com o presidente norte-americano Donald Trump. Um dos objetivos é demonstrar que a desnuclearização está em marcha. Outro é reforçar a cooperação econômica. A delegação de 200 pessoas que acompanha Moon Jae-in inclui líderes de empresas responsáveis por 1/5 do PIB da Coreia do Sul. Na China, o porta-voz do Ministério do Exterior afirmou que Pequim deseja sucesso no encontro entre os dois líderes coreanos e que apoia o diálogo de reconciliação e cooperação. Nas ruas da Coreia do Sul, as reações vão dos aplausos diante da TV no terminal de ônibus e da passividade dos pedestres diante de um telão que mostrava o encontro numa praça sem público aos protestos desse grupo que pedia liberdade e direitos humanos. Para eles, o encontro só vai beneficiar o líder norte-coreano Kim Jong-un. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, taxou em mais de 20 bilhões de dólares o comércio com a China. O presidente norte-americano Donald Trump decidiu impor tarifas de 10% sobre o comércio de 200 bilhões de dólares em produtos chineses e deixou fora da lista relógios inteligentes e outros produtos de consumo. O recolhimento da tarifa de 10% começa na segunda-feira, mas a alíquota deve subir para 25% no fim deste ano. Em Pequim, o Ministério do Comércio disse que a China não tem outra escolha a não ser retaliar as medidas tomadas pelos Estados Unidos. O porta-voz Zheng Xuan disse que elas trazem
trazem novas incertezas nas negociações entre os dois países. A decisão já tem reflexos sobre empresas norte-americanas, como a indústria naval, que prevê um desastre financeiro de 39 bilhões de dólares. Chat Kovarik é fabricante de barcos e diz que cada um tem pelo menos 500 parafusos e porcas que só são fabricados na China, e as tarifas já aumentaram mais de 12% desde o início da administração Trump. Em resposta às medidas tomadas pelos Estados Unidos, o Canadá, México e a União Europeia já ameaçam tarifar importações de produtos norte-americanos. Em Bruxelas, na Bélgica, a comissária da União Europeia, responsável pelo comércio no bloco, Cecília Malmström, disse que o órgão discorda dos métodos usados pelos Estados Unidos para defender sua economia e que essa guerra comercial pode terminar sem vencedores. No próximo bloco, Polícia Militar registra a tentativa de latrocínio no bairro Santana. A vítima leva a facada e tem o carro levado pelo autor do crime. E ainda, o governo federal quer reduzir a taxa de homicídios em 13.000% e ampliar a rede de bancos de perfil genético. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.